Na semana passada, dois tufões passaram pelo Japão. Muitas pessoas da Coreia entraram em contato comigo para perguntar se estava tudo bem aqui no Japão. Mas graças à graça de Deus, todos os santos foram protegidos e a igreja também. Por isso hoje nós estamos reunidos aqui para dar louvores e adoração ao Senhor. Hoje, através da palavra de Salmos 103, que todos possam ser curados e ser fortalecidos e que possam ter uma semana de vitória. Esse Salmos 103 foi um momento em que Davi estava no auge da sua fé e foi uma canção que ele escreveu. Quando nós lemos o Salmos 103, nós vemos que umas 7 vezes está escrito: bendiga o Senhor a minha alma. Então, o louvor, ele também pode ser usado como uma oração a Deus. E quando nós usamos o louvor como uma oração, realmente nós vemos o Senhor trabalhar. Por exemplo, quando Davi tocava para o rei Saul, que estava com o espírito maligno, o espírito maligno saía de perto de Saul. Então, quando nós louvamos, realmente Deus repreende todo o espírito maligno e desce sobre nós o Espírito Santo e o Senhor nos dá vitória. Então, com certeza, se nós mantermos isso, com certeza vamos sempre ter vitórias. O Senhor, ele deseja que não somente nós, mas que todas as pessoas do mundo adorem e louvem a Ele. Realmente, muitos países que louvavam e adoravam ao Senhor foram muito abençoados. Na semana passada, nós tivemos o sepultamento, né, o funeral da Rainha Elizabeth, e foi dentro de uma igreja. A Inglaterra sempre foi um país onde o rei se posicionava diante de Deus e adorava ao Senhor, e todo o povo adorava ao Senhor. Então, para você ter uma ideia de como a Europa era poderosa, ela era tão abençoada que ela conseguia manter muitos países. O Senhor fortaleceu aquele país, e o mistério desse país é que era um país que adorava e louvava ao Senhor. Nós assistimos ao vivo a esse funeral e nós vemos que várias vezes tocava louvores durante o funeral da Rainha Elizabeth. E com certeza muitos remanescentes de vários países estavam presentes ali e ninguém pediu para que parasse aqueles louvores. Com certeza naquele momento a escuridão foi destruída ali, foi repreendido. E hoje, se nossos louvores e graças e adoração ao Senhor for restaurado, com certeza o Senhor restaurará todo o resto da nossa vida. Então, se nós pensarmos e decidirmos que queremos restaurar o nosso louvor e adoração, nós precisamos saber o porquê. Por que nós devemos louvar a Deus? Por que nós devemos louvar a Deus com todo o nosso coração? Quando nós entendemos isso, com certeza esse louvor e adoração ele vem do coração.
ele não vai ser apenas uma obrigação. Então, em Salmos 103, no versículo 1, diz que: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. No versículo 2 está escrito: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Então, para que a minha alma e todo o meu ser bendiga o Senhor, eu preciso, eu não posso me esquecer de nenhuma bênção que Ele me deu. Eu preciso, se eu lembrar sempre de onde Deus me salvou, por que Ele me salvou, como Ele me salvou, eu sempre vou ter dentro do meu coração a gratidão. Somente aqueles que foram salvos podem louvar, conseguem louvar. Nós que fomos salvos, nós não podemos esquecer de onde fomos salvos. E quando nós nos lembramos disso, toda vez que lembrarmos, do nosso coração vai ter louvores e gratidão a Deus. Então, no versículo 3 diz: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Sim, o Senhor perdoa nossos pecados várias vezes e as nossas enfermidades por várias vezes. Claro que se você nunca teve uma enfermidade, nunca ficou doente, quando você começar a envelhecer, você vai ver que vai aparecer algumas doenças no seu corpo. Porque se não existisse doença, também não precisaria existir a morte. Não existiria a morte. Mas toda vez que você ficar enfermo, Deus vai te curar. E até mesmo os nossos pecados que nós cometemos, todas as vezes que nós pecarmos, o Senhor vai nos perdoar. Então não se esqueça disso. Nós fomos perdoados e estamos sendo curados, que nós não esqueçamos disso e que possamos agradecer a Deus, porque no momento que você esquece disso, você não consegue mais louvar e adorar ao Senhor e nem ter gratidão a Ele. Mas Ele enviou Cristo para nos perdoar os nossos pecados e nos curar, e Cristo foi posto na cruz, foi crucificado para isso. Como está escrito em Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Então, todo o meu pecado foi perdoado e todas as minhas enfermidades foram curadas. E quanto mais você agradece a isso, mais convicção você tem da salvação, você é fortalecido através desse ato de gratidão. Então, as enfermidades carnais, quanto mais nós temos convicção de que Jesus consegue curar, mais nós somos curados. E em questão de enfermidades espirituais, quanto mais nós temos a convicção de que o Senhor tem autoridade para destruir o inimigo, mais nós somos curados. Existem dois tipos de enfermidade: a psicológica. E a psicológica, ela é curada quando você entende que Jesus esmagou a cabeça de Satanás. E a física é quando você entende que ele perdoou os seus pecados. Então, quando você tem essa convicção, e essa certeza, você começa a louvar a Deus e agradecer a Ele. Mas o diabo, ele engana as pessoas para que elas não creem nisso, porque ele sabe que no momento que você crê, você vai ser fortalecido e ele não quer que você se fortaleça. Então,
no versículo 4, está escrito que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Então, a sepultura que está descrita aqui, ou esse buraco, né, que pode estar escrito em outras versões, isso aqui significa que Deus consegue te tirar da morte para a vida, do inferno para o céu. Então nós não vamos mais para o inferno. Não existe mais condenações para nós que fomos salvos. Por quê? Porque para sempre em nós vai estar a graça e a misericórdia de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa vida, esse Jesus que é vida, está dentro de nós e ele habita em nós. E no versículo 5, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Deus, ele é o nosso Pai, o bom Pai, e ele sempre vai nos responder com coisas boas. Nós podemos envelhecer fisicamente, mas ele pode manter o nosso espírito renovado como o de uma águia, com juventude. E quanto mais nós louvamos e agradecemos a isso, nós vamos poder desfrutar verdadeiramente disso em nós. Davi, ele sabia de tudo isso, ele desfrutava de tudo isso, por isso ele conseguia louvar, ele conseguia cantar essas coisas. Esse Salmo 103, ele era um salmo que todo o povo israelense, os judeus ali, eles cantavam em momentos importantes. Segundo motivo para nós louvarmos e agradecermos a Deus é que o Senhor, ele é o Senhor da misericórdia. Então, a partir do versículo 8 de Salmo 103 fala muito sobre a graça e a misericórdia do Senhor. No versículo 8, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Deus, ele é muito paciente e ele tarda em irar-se e ele nos perdoa. Vamos ler o versículo 10 e 11. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Nós falamos muito sobre retribuir na mesma moeda. Talvez isso seja um pensamento óbvio dentro do mundo, mas o Senhor, ele nos livrou dessa lei. Ele nos tirou da lei da morte e do pecado e nos trouxe para a lei da vida e do Espírito. Na verdade, aquele preço que nós tínhamos que pagar, Cristo pagou por nós. Então, essa misericórdia de Deus, ele descreve no versículo 11 que é como os céus é tão elevado acima da terra, assim é a misericórdia e o amor do Senhor por nós. No versículo 12, e como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. No versículo 13, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Esse é o amor do Pai. Então, quando nós lemos em Isaías 43, está escrito que ele apagou todos os nossos pecados. Em Jeremias 33,
diz que ele nem se lembra dos nossos pecados. Em Jeremias 50, diz que mesmo que busque, que procure esses pecados, não encontrará mais. Por quê? Porque o Senhor nos vê, nos toma como filho dele, como filhos. Quando um verdadeiro pai e filho, quando o filho, sabe, faz alguma coisa errada, será que algum pai ou alguma mãe fica buscando as coisas erradas que o filho comete? Não. Muitos pais, normalmente, um pai e uma mãe, ele vai se responsabilizar pelos erros dos seus filhos. Então, essa é a misericórdia e a graça do Senhor, e nós podemos louvar e agradecer a Ele por isso, por esse amor. Em João 3,16 está escrito que, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Desta forma, Deus, ele nos perdoa sobre nossas transgressões. Por quê? Porque somos filhos dele e porque ele sabe que nós somos pecadores, fracos e que não somos nada, somos muito pequenos. Então, ele sabe da nossa fraqueza e por isso ele nos perdoa quantas vezes for preciso. Então, o Senhor, ele é misericordioso, bondoso e também ele é aos filhos dele ele dá bondade, mas aos que não o temem, que não o obedecem, ele é rigoroso. Então, lá em Romanos, no capítulo 11, no versículo 22, o apóstolo Paulo diz que, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram ou a bondade para aqueles que permanecem com ele. Então, se você creu em Cristo e se tornou filho de Deus e você permanece nessa bondade do Senhor, recebendo essa bondade do Senhor. Porém, se você não crê na promessa de Deus, que é o Cristo, e que quer continuar fazendo da sua forma que você acha correto, que você, com a sua força, para você vai receber a severidade do Senhor. Sim, mesmo que você tenha uma vida de fé, se você não permanecer na bondade de Deus, mesmo crendo em Deus, mesmo congregando em igreja, tem pessoas que vivem a severidade de Deus. Os judeus, por exemplo, eles acreditam sim em Deus, eles obedecem a Deus, mas como eles têm acreditado em Deus? Através da lei. Eles não acreditam em Deus através do Evangelho de Jesus Cristo. Eles querem entrar na presença de Deus sem crer em Jesus Cristo. Então, por causa disso, mesmo acreditando em Deus, nesses últimos 2000 anos, eles sofreram tanto. Esse povo sofreu tanto. Mas o Evangelho e Jesus Cristo, que eles não acreditaram, os gentios acreditaram. E quando nós olhamos para os europeus antigamente, eles estavam recebendo a severidade de Deus, mas quando eles começaram
a crer no Evangelho, na Reforma, eles foram muito abençoados. E nesse momento que nós estamos vivendo, a Europa tende a ficar enfraquecida nessa fé no Evangelho e estão sofrendo. E nós estamos tomando posse dessa graça e o Senhor tem nos fortalecido. Já é algo de se agradecer muito por crermos em Deus, mas quando nós cremos no Evangelho, é algo muito mais poderoso. A nossa alma começa a realmente dar louvores e adoração a Deus. Então, em Efésios, no capítulo 2, no versículo 5, está escrito: deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Vocês foram salvos através da graça. Se até mesmo nós crermos no Evangelho, é ação do Senhor, é trabalho do Senhor, é obra do Senhor. Em Romanos 5:5, Paulo fala para os romanos assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Para algumas pessoas, olha, Jesus morreu no seu lugar e isso é o Evangelho e ele te ama muito, por isso ele fez isso. E tem pessoas que não creem nisso. E o motivo disso é porque essa pessoa não recebeu o Espírito Santo. Mas para nós, quando nós escutamos o Evangelho, nós agradecemos tanto que nós até mesmo choramos, nós louvamos a Deus. Por quê? Porque nós recebemos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está trabalhando dentro de nós. Por que nós vamos para o céu, então? Porque através da graça do Senhor, Ele nos deu o Espírito Santo. E por isso nós vamos para o céu. Nós cremos em Jesus Cristo e nos tornamos filhos de Deus e temos a vida dentro de nós. E isso é tudo através da graça. Isso você não alcançou através do seu esforço. Por isso você só tem que louvar. Só temos motivo para louvar ao Senhor. O Deus Pai enviou o seu Filho para solucionar o meu problema. Esse é o pensamento. E para eu crer nesse Evangelho, Ele até mesmo me deu o Espírito Santo. E através da graça dele eu sou salvo. Então, para nós, tudo é a graça de Deus. E nós que cremos nesse Evangelho, para sempre a graça de Deus vai nos acompanhar. Na semana passada, nós lemos os Salmos 23, onde Davi, ele diz ali no versículo 6, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Então, na verdade, tudo depende. Se você crê em Cristo, se você crê no Evangelho, não é pelo o que você fez. Não, se você crê que o Espírito Santo, Jesus, habita dentro de você e só de você acreditar nisso, você é salvo. Você é filho de Deus. Sim, nós pecamos ou podemos fazer coisas erradas, mas se nós voltamos à presença de Deus, Ele nos perdoa e nós podemos recomeçar. Não é através dos nossas forças e nem dos nossos pensamentos ou fórmulas que a gente vai criar. Não. A Bíblia diz que nós somos como relva, que nós somos como flores que murcham. Nós não conseguimos, através da nossa força, fazer nada. Tudo é através da graça de Deus.
Por isso nós louvamos a Deus. Em terceiro lugar, o terceiro motivo para louvarmos a Deus é porque Ele é o Rei, o verdadeiro Rei. O motivo de Deus criar o mundo e todas as coisas é para que Ele seja glorificado, é para que Ele seja adorado. Porém, o diabo, Satanás, quis essa adoração para ele mesmo e engana Adão e Eva. Mas, originalmente, os anjos foram feitos para adorar ao Senhor, louvar a Deus. Porém, aquele anjo que foi criado para louvar a Deus se rebela contra Deus e quer ser adorado. Esse é o diabo. O diabo engana o ser humano para que ele seja adorado, e isso é a idolatria. E por isso o homem está sendo destruído. Ele tem adorado ao diabo, ele tem seguido ao diabo e está recebendo maldições através do diabo. E o Senhor nos salvou disso. O Senhor nos salvou para novamente nos posicionar na nossa configuração original, que é adorar a Ele, louvar a Ele. Mas se pensarmos, aqueles seres humanos, Adão e Eva, que eram perfeitos e que nunca tinham pecados, louvar e adorar a Deus, comparado com nós que pecamos, que estávamos naquela situação de maldição, sermos salvos e louvarmos a Deus, é muito mais lindo, porque tem um motivo. Por exemplo, se nós não íamos ser amaldiçoados ou destruídos e louvarmos a Deus, né? É uma coisa, mas comparado com isso, nós que já estávamos indo para a destruição, que íamos para o inferno, e agora o Senhor nos salva, nos restaura, e nós começamos a louvá-lo. Isso é tão lindo, isso é tão poderoso. Por exemplo, uma pessoa que nasceu no berço cristão, louvar a Deus, comparado com uma pessoa que veio vivendo sofrendo como ímpio, e ele reconhecer essa salvação da onde Deus tirou ele. Olha, ele entender que se ele continuasse ali vivendo aquela idolatria, ele seria destruído, e reconhecer que Deus salvou ele e dar esse louvor e adoração a Deus, isso é tão precioso, isso é tão lindo. E todas as pessoas, todas as criaturas foram feitas para adorar e louvar a Deus. E quando nós lemos o Salmo 103, Davi ordena os anjos a louvarem ao Senhor. Então, primeiramente, ele louva ao Senhor com todo o coração dele, e depois ele ordena que os anjos também bendigam ao Senhor. Se nem você adora e louva a Deus, não tem como você mandar outras pessoas fazerem isso. Mas porque Davi louvou a Deus primeiro, ele também diz: louvem a Deus, bendigam a Deus, bendiga a Deus minha alma, bendiga o Senhor, né? Bendiga todos, bendigam a Deus. E ele também ordena, após ordenar os anjos a louvarem a Deus, ele ordena o povo de Israel a louvar ao Senhor. E no versículo 20 está escrito: bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. No versículo 21, bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade.
Então, ele ordena para cada anjo e ordena também para todo o exército, para que louvem, para que bendigam ao Senhor. Então, o que é a função dos anjos? Os anjos escutam a palavra do Senhor e eles ministram, obedecem essa palavra. E eles também são anjos poderosos que, quando repreendemos o diabo e os inimigos, eles vão e são poderosos para vencer isso. E não somente isso, todos os anjos foram feitos para louvar a Deus. E Davi dá essa ordem a eles: louvem, louvem ao Senhor. No versículo 22 está escrito: bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Isso não somente os anjos, mas todas as criaturas, todos os animais, as plantas, os humanos, tudo o que tem vida, louvem ao Senhor. E esse é o motivo para vivermos. Essa é a vontade do Senhor. Esse é o propósito do Senhor. Não somente nós louvarmos e adorarmos a Deus, mas que todos os japoneses possam louvar e adorar ao Senhor. Todas as pessoas que estão na nação japonesa, que elas louvem e adorem ao Senhor. E todo o mundo, tudo o que foi criado, possa louvar e adorar ao Senhor. Esse é o propósito dele. Eu vou repetir novamente. Uma nação que louve e adora ao Senhor e uma nação que não louve e não adora ao Senhor, existe uma diferença de céu e terra, e até mesmo individualmente, uma vida de adoração e louvor e uma vida que não tem adoração e louvor tem uma diferença de céu e terra. A bênção, essa bênção de poder louvar e adorar o Senhor, ele tem essa vontade de que todas as pessoas possam experimentar isso. E esse trabalho, ele quer exercer através da nossa vida, de nós. Por isso, ele coloca em disposição os anjos poderosos, por isso ele nos fortalece, por isso ele derrama sobre nós as bênçãos dele. E isso também é graça, quando nós sabemos a vontade de Deus e a missão dele. O propósito da nossa igreja é que nós possamos alcançar, evangelizar todo o Japão, para que todos possam louvar e adorar ao Senhor, e além disso, que através da nação japonesa, todo o mundo possa louvar e adorar ao Senhor. E isso é a grande comissão, isso é a evangelização mundial, e esse é o nosso propósito. E quem vai fazer isso acontecer? Deus. Deus vai fazer isso acontecer através de nós, e para que isso aconteça, ele vai nos capacitar, ele vai usar os anjos poderosos para que a nação japonesa possa louvar e adorar ele. A Trindade vai estar conosco. E no versículo 19 diz: o Senhor estabeleceu seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Ele é rei e por isso ele domina sobre tudo. Para o quê? Para que ele seja glorificado. Para que nós adoremos a ele. Para que todas as pessoas adorem a Deus, todos precisam crer em Cristo. Todos precisam se tornar filhos de Deus através de Cristo, e esse trabalho o Senhor vai fazer acontecer através de nós. Então, você pode perguntar a Deus, você pode orar dessa forma: Senhor, qual é a tua vontade? Me fala qual é a tua vontade, eu quero aprender. E você precisa aprender. Você precisa aprender muito mais. Por isso,
nós temos a escola de teologia e nós também temos uma escola, nós temos o certificado de uma escola realmente, e isso é muito raro, não somente no Japão, mas quando nós olhamos em todo o mundo, é um caso muito raro uma igreja ter esse certificado de realmente estabelecer uma escola. Então nós temos toda essa situação pronta para que você possa estudar teologia, para que você possa estudar as escrituras, e isso é muito importante. Então, quanto mais você conhece as escrituras e as palavras, o Senhor vai te preparando muito mais para, através de você, Ele poder te usar. Dentro dessa única vida que você tem, dessa única... Como você vai viver? O que você vai fazer com a sua vida? Você só tem uma chance. Na semana passada, nós tivemos o tufão, ele fez muito desastre na região de Miyazaki e Shizuoka. O estado de Shizuoka, nós temos uma igreja ali em Hamamatsu, mas na cidade de Shizuoka mesmo nós não temos nenhuma igreja. E no tufão que houve há alguns anos atrás, foi muito desastre na região de Atami, que também faz parte do estado de Shizuoka. Então, precisamos levantar muitas pessoas que creem nesse evangelho. Precisamos de trabalhadores, precisamos de obreiros. Então, para que você possa se tornar um obreiro, um trabalhador do reino, você precisa passar por esse treinamento. E para que todos os japoneses e todo o mundo possa conhecer a Cristo, precisamos... Eu penso, como todos os japoneses vão crer em Cristo? Eu fico pensando, e existe 3 formas para que isso aconteça. A primeira forma é que uma pessoa, um imperador ou governante do Japão que tem influência sobre o povo creia no evangelho. E segunda forma seria um zaibatsu, um milionário, um bilionário japonês crê no evangelho e dá esse impacto sobre trazer o evangelho para o povo japonês. E terceiro lugar é que os profissionais, né, ou os famosos, ou os esportistas, ou os cientistas possam conhecer verdadeiramente o evangelho e influenciar o povo japonês. Então, essas pessoas que têm influência, para que elas possam crer no evangelho, conhecer Jesus, não é uma coisa de 1 ou 2 dias, é algo que precisa de um discipulado ou um tempo. Então, para que isso aconteça, precisamos de pessoas que estejam preparados, que possam ensinar essas pessoas. Então, se você quer iniciar esse treinamento, esse estudo com essa intenção de ser usado para o reino, com certeza o Senhor ele te capacitará. E a nossa igreja missionária evangélica temos esse propósito e vamos continuar com isso. Então, nós já temos tudo e por isso só nos resta louvar e agradecer a Deus. E como conclusão, através do Evangelho de Jesus Cristo, quando nós acreditamos que Ele solucionou os nossos problemas, isso é a salvação. Não precisamos fazer nada, somente crer, porque lá naquela cruz, Jesus solucionou todos os nossos problemas. E o que nós temos que orar é... A forma que temos que orar não é, olha, Deus faz isso, faz aquilo para mim. Não! Deus, Jesus já fez tudo e eu te agradeço por tudo que Ele fez.
Eu te agradeço por todas as bênçãos que o Senhor me deu. Eu te agradeço. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso louvor a Deus. E se Ele já solucionou tudo para você, então que você possa orar para que Deus te use, para que você alcance outras pessoas. Dentro disso, dessa oração existe a resposta de Deus. Vamos orar juntos? Senhor, que nós possamos ser restaurados, a nosso louvor e adoração seja restaurado através do Salmo 103. Que todo o meu ser possa te louvar, possa bendizer a ti, Senhor. Que todos os santos da Igreja Missionária Evangélica possam louvar a ti. E que todos os japoneses, o dia que todos vão louvar e adorar a ti, possa estar próximo, para que isso aconteça. Fortalece-nos, Senhor. E que através de todo do Japão, todo o mundo possa ser alcançado para te louvar e te adorar. E para que isso aconteça, derrama e trabalha forte, Senhor, em cada um que está aqui nesse momento. Como o Senhor prometeu, Pai, o Senhor já solucionou todas as nossas enfermidades e os nossos pecados. E que o Senhor possa nos dar, que nós possamos transbordar dessa convicção. Eu oro no nome de Jesus. Amém.